nome é Lavínia, eu vou fazer a análise do livro Feliz Ano Novo, de Rubens Fonseca. Esse livro foi publicado em 1975 e ele é composto por vários contos. Esses contos fazem diversas críticas sociais, mostrando o cotidiano de alguns brasileiros. Ele introduz alguns temas como violência, diferenças entre classes e até alguns preconceitos. Por esse motivo, o livro vai ser censurado durante o regime militar e proibido um ano após o lançamento. O conto que eu escolhi foi o Botando para Quebrar, e ele narra a história de um homem que acabou de sair da cadeia, e durante esse tempo ele vai depender financeiramente da esposa Mariazinha, que vai sustentar ele e a própria filha sozinha. Ele tenta procurar emprego, mas ele não consegue devido à ficha criminal dele, e a esposa começa a ficar insatisfeita. Então tem um momento do conto que ela pede permissão para ele se ela pode arrumar outro homem, um homem trabalhador, para que possa ajudar ela a sustentar a família. Ele fica bravo, mas ele tá tão deprimido com a própria situação que ele aceita que ela procure outro homem, e ele sai novamente à procura de emprego. E com isso, através de um amigo dele, ele fica sabendo de um dono de boate. Aí ele vai até a boate conversar com o dono, e o dono contrata ele, mas fala que ele vai ter que ser meio duro com as pessoas. E fala que entrar ali, bicha louca, crioulo ou traficante, nem pensar, que ele ia ter que barrar essas pessoas. Aí ele volta para casa animado para contar a novidade para a esposa, mas chegando lá a esposa conta para ele que já arranjou outro homem. Ao invés dele ficar bravo, ele fala que quer conhecer este homem e ele vai ao encontro dele. Chegando lá, ele percebe que o cara realmente é alguém bom para ela, trabalhador e tudo mais, e que gosta dela. Então ele aceita a situação. Eu esqueci de comentar também que antes dele receber essa proposta de emprego de trabalhar na boate, ele tinha recebido uma outra proposta de um cara que na verdade era um trabalho ilegal, que era para ele buscar alguma coisa em algum lugar, mas ele não aceita com medo de voltar para a cadeia. E agora, continuando, ele volta pra boate em outro dia, no dia para ele trabalhar, e ele tá lá trabalhando de segurança. De repente aparece um cara, ele percebe que o cara é gay, né? Na verdade o cara é travesti, e aí ele não tava deixando esse cara passar. E aí ele começa a xingar o cara e tudo mais. Aí o dono da boate aparece e fala que aquele era importante, que podia passar. Aí eles começam a discutir e ele até dá uma lição de moral no dono da boate, falando que por que uma bicha é mais importante que outra bicha. Enfim, eu tô usando a palavra bicha porque é desse jeito que eles se referem no livro. Bom, depois dessa discussão com o dono, ele percebe que tem grandes chances dele ser demitido. Então ele acaba se aproveitando de uma situação em que o dono pede para ele tirar um cara da boate e acaba fazendo uma briga. E nessa briga ele apanha e quebra os dentes, alguma coisa assim. Aí ele chega pro dono da boate e fala: olha, eu tentei defender essa boate com todas as minhas forças, só que eu acabei apanhando, então agora você tem que pagar os meus dentes e pagar meu tratamento. E o cara acaba dando uma grande quantia em dinheiro para ele. Então, no final do conto, ele acaba ganhando. Ele sai ganhando. O conto acaba desse jeito, e a principal crítica que eu percebi que ele faz é a questão das pessoas saírem da cadeia sem recurso nenhum e acabarem voltando para a vida do crime. No caso, o personagem recebe essa oportunidade, mas ele nega com medo de voltar para a cadeia. Mas é o que acontece na maioria dos casos. Então é para mostrar como o sistema é falho em relação a isso e em relação a muitas outras coisas. E outra questão também é a dependência financeira que ele tem da mulher dele. E ela pergunta, quando ela quer se separar dele, ela pergunta pra ele se ela pode fazer isso, se ela pede permissão. E ainda fica com medo dele bater nela. E isso é uma situação presente na vida de muitas mulheres, né? Que ficam presas a um homem, que são agredidas em casa. E pra mim esse livro em geral é um tapa na cara da sociedade, mostra a realidade de muita gente, e muita gente, assim como eu, imagina, mas nunca vai passar por isso. E isso mostrou pra mim o quanto eu sou privilegiada, e eu agradeço por isso, né? E se eu puder fazer alguma coisa
para melhorar a vida dessas pessoas. Eu tenho certeza que de agora em diante eu vou fazer. E eu espero que outras pessoas que tenham lido o livro também façam. Então é isso. Obrigada, Vanessa, por ter apresentado o livro pra gente.